Salmos de número 1. A epígrafe desse texto diz: os justos e os ímpios. O versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Amém? Graças a Deus. A palavra já conhecida da amada Igreja do Senhor Jesus para a nossa meditação nesta noite, para o nosso ensino, para a nossa instrução, para o nosso aprendizado nesta noite. O Salmo 1, ele tem como epígrafe dizendo a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Só nesse título, só nessa epígrafe, poderíamos falar aqui muitas coisas acerca do justo, acerca do ímpio. Muitas coisas aqui poderíamos dizer. Mas se formos analisar esta passagem, nós aprenderemos coisas grandiosas, coisas maravilhosas. O Salmo 1, ele é composto de uma sabedoria muito grande para as nossas vidas. Iniciando o Salmo 1, de número 1, já se inicia com uma grande instrução para os justos, já se inicia como uma grande instrução para os justos, e também traz a revelação acerca do castigo dos ímpios. Fala acerca da felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. A palavra do Senhor diz no livro de Malaquias da seguinte maneira: e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 3, versículo 18, se não me falha a memória. E nós temos vivido os dias em que nós temos visto essa diferença entre o servir a Deus e entre aquele que não serve. Porque servir ao Senhor não é apenas quando nós viemos à igreja, ficamos aqui por 1h30 e vamos embora. Servir ao Senhor nós entendemos que envolve várias atitudes, várias ações das nossas vidas. Porque dentro das igrejas está o justo, mas também está o ímpio. Dentro das igrejas tem o justo, mas também tem o ímpio. Estão misturados, todos juntos. Mas nós vemos aqui a diferença, nós vemos aqui apenas na epígrafe do Salmo de número 1, nós vemos a diferença do justo e do ímpio, a recompensa para eles, para estes, a felicidade, vezes o castigo. Graças a Deus, aleluia. Nós vemos que o Salmo 1, ele começa falando acerca da palavra de Deus.
e revela dois caminhos: o caminho da bênção, o caminho do juízo. Revela esses dois caminhos, e as bênçãos do Senhor são meditadas, ou melhor, são derramadas sobre aqueles que servem ao Senhor, sobre os justos. Mas o juízo divino, a justiça de Deus, é derramada sobre aqueles que transgridem a palavra do Senhor. É derramada sobre aqueles que se rebeldiam contra a palavra do Senhor. E em outras palavras, se rebeldiam contra Deus, transgride a lei do Senhor, transgride a palavra de Deus. E nós vemos nesse Salmo de número 1 que o justo, ele ama a palavra de Deus. O justo, ele ama a palavra do Senhor. Enquanto isso, o ímpio, ele a odeia, ele a despreza, ele transgride a palavra do Senhor. Graças a Deus, aleluias. E nós vemos que nós poderíamos aqui dividir o Salmo 1 em duas partes. A primeira parte é por entendimento e aprofundamento na palavra. Nós entendemos que o Salmo 1 está dividido em duas partes. A primeira acerca dos justos, a segunda acerca dos ímpios, que praticamente já estão separados. Aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Este é um grupo. E o segundo grupo está ali no verso 4. Não são como os ímpios que o vento espalha, a moinha que o vento espalha. Que estes estão separados pela justiça de Deus. Estão separados automaticamente pelos seus atos, atraindo para si a justiça de Deus. Assim como os justos se estão separados pelos seus atos, atraindo para si a bênção de Deus, a bênção do Senhor. E então nós dividimos este salmo. Nós dividimos este salmo nesta noite para a nossa meditação em 3 partes. Em 3 partes nós podemos dividir este salmo para o nosso estudo, para o nosso ensino, para o nosso aprendizado nesta noite. A primeira parte é um retrato do justo e seu compromisso com a lei de Deus. Mas antes de entrarmos aqui, para conhecimento dos irmãos, nós não sabemos, ou talvez há quem diga, quem faça conjecturas, mas nós não sabemos quem escreveu o livro de Salmos, e não sabemos a época que foi escrito. Não temos este conhecimento. No caso, o número 1. O Salmo de número 1 aqui, não sabemos quem escreveu, ou a época, ou quando foi escrito, para saber dos irmãos. Mas entrando aqui na primeira parte do nosso estudo, um retrato do justo, versículo 1 que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que pratica tais coisas, essas 3 coisas, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores.
Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa alegre. E o salmista aqui retrata esta pessoa alegre, esta pessoa bem-aventurada, esta pessoa feliz como o justo. Porque o justo é assim. O justo, ele desfruta da graça de Deus. O justo, ele desfruta da graça de Deus sobre a sua vida. O que é a graça? É um favor imerecível. Algo que não merecíamos, mas que Deus derramou sobre as nossas vidas. E por isso nós estamos aqui. E por isso nós estamos aqui na casa do Senhor nesta noite. Porque esta graça foi e é pelas nossas vidas. O homem justo, a mulher, ela desfruta das bênçãos do Senhor na sua vida. Ela desfruta da alegria do Senhor, que é a sua força na sua vida. Ela desfruta das maravilhas de Deus na sua vida. Mas é preciso vivermos aquilo que aqui está escrito. Não andar segundo o conselho dos ímpios. Não se deter no caminho dos pecadores. E nem se assentar na roda dos escarnecedores. É preciso nós revermos e tomarmos nota por onde nós andamos, por onde nós assentamos, e quem fala conosco, quem nos ajuda, quem são nossos mentores, quem são os nossos conselheiros. Porque existem conselhos para o bem e para o mal, existem caminhos para o bem e para o mal, e existe comunhão para o bem e para o mal. Existem várias características. E então o Salmo 1, ele nos alerta sobre isso. Sobre ouvir conselho de ímpios. Sobre se deter no caminho dos pecadores, se entregar ao pecado, fazer o que o pecador faz. E assentar na roda dos escarnecedores. Aonde só há profanos, aonde só saem conversas que não agradam ao Senhor. Se assentar na roda de pessoas que só falam coisas que não agradam a Deus, que só dizem, que só proferem palavras que não agradam ao Senhor. É isso que o Salmo 1 ele nos ensina nesta noite. É isso que o Salmo 1 ele ensina para as nossas vidas. Temos que tomar cuidado por onde nós andamos. Temos que tomar cuidado aonde nós assentamos. E temos que tomar cuidado com aqueles que nos ajudam. Aquele que nos dá conselhos. A palavra do Senhor nos orienta nisso. Conselho dos ímpios. Detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Este é bem-aventurado. Este é feliz. Este é alegre. Os ímpios, nós sabemos quem são. São pessoas perversas. São pessoas que não ouvem a palavra do Senhor. São pessoas que estão envolvidas com pecados. Pessoas que estão envolvidas com o mal. Mas o justo não ouve os seus conselhos porque ele é guiado pela palavra do Senhor. O justo não ouve conselho dos ímpios porque ele é guiado pela palavra de Deus. Ele é guiado pela palavra do Senhor. O seu alívio, o seu refrigério, a sua alegria, a sua felicidade está na palavra do Senhor. Está na palavra de Deus. Nós vemos também que diz: não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aqueles que quebram a lei do Senhor, que transgride a palavra de Deus, que transgride a palavra do Senhor.
Quando a palavra ela é exortativa, ele diz para não fazer aquilo, para não fazer isto, para não praticar aquilo, para não praticar isto, aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Mas o pecador, ele vai lá e transgride. O pecador, ele vai lá e quebra a lei da palavra de Deus, a lei da palavra do Senhor. Glórias a Deus, e eles não se importam. Não se importam com o que estão fazendo, não se importam com as consequências e não se importam com o juízo de Deus. Mas Jó muito bem falou e disse: ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Em outras palavras, poderíamos dizer aqui: ai daquele que provar da justiça de Deus contra os seus atos, contra os seus pecados. Ai destes, porque nós não podemos brincar de servir ao Senhor, não podemos brincar de servir a Deus, quando nós aceitamos o Senhor nas nossas vidas. E por último, o salmista diz: não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que zombam de Deus, são aqueles que não acreditam em Deus, são aqueles que zombam da sua palavra, são aqueles que ridicularizam a sua palavra, não dão crédito, zombam, brincam, debocham. Estes são os escarnecedores, porque eles têm na sua mente que desobedecer ao Senhor, desobedecer a palavra de Deus é algo legal, é algo divertido, é algo de costume, é um entretenimento. Estes são os escarnecedores. Eles têm prazer em desobedecer a palavra do Senhor. Eles têm prazer em desobedecer a palavra de Deus e não estão nem aí para isso. Debocham, dão risadas. Então, o salmista ele diz: para nós nos afastarmos, não nos assentarmos nesta roda, nas rodas dos escarnecedores. Glórias a Deus, aleluia. Então o retrato do justo é este. E nós observamos aqui que ele diz 3 coisas: não anda, não se assenta e não se detém. Então este é o retrato do homem justo, da mulher justa diante do Senhor, revelando aquilo que ela evita, que ela não faz, que contradiz a palavra de Deus. Então o retrato do justo é: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A segunda parte, versículo 2 e 3 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Então a segunda parte aqui do nosso estudo, o compromisso do justo com a lei de Deus. O compromisso do justo com a palavra de Deus. O compromisso do justo com a palavra do Senhor. Tudo isto que nós falamos, tudo isto que o justo faz, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não ouve conselho dos ímpios. Está pautado aqui no versículo 2 e versículo 3. Porque diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Por quê? Ele não faz tais coisas porque ele lê a palavra de Deus. Porque ele tem prazer em ler a palavra do Senhor. Porque ele tem prazer em meditar na palavra de Deus. Antes dele fazer isto, se assentar na roda,
se deter no caminho dos pecadores e ouvir conselhos ímpios, antes de tudo isso, primeiro o seu prazer está na lei do Senhor, está em meditar a lei do Senhor. E quem lê, quem medita a palavra de Deus, quem medita na palavra do Senhor, não entra por caminhos errados, não ouve conselhos errados, não senta em rodinhas erradas, porque assim foi com o salmista. O prazer dele estava na palavra do Senhor, o seu prazer estava na palavra de Deus, e na palavra do Senhor ele meditava dia e noite. Meditava dia e noite. E vale nós ressaltarmos aqui que quando a Bíblia diz a palavra lei, não diz acerca de um mandamento ou coisa específica, mas diz acerca da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então nós vemos que interessante. O justo ele não pratica aquilo que não agrada ao Senhor. O justo ele não faz aquilo que não agrada a Deus, porque ele medita na sua palavra dia e noite, porque ele tira um tempo para ler a palavra de Deus. Porque ele tira um tempo para ler a palavra do Senhor. E assim é nas nossas vidas. Quando nos sentimos perdidos, sem saída, então nós abrimos a palavra de Deus e começamos a ler, e começamos a meditar. E o Senhor ele começa a falar aos nossos corações e nos dá uma direção, e nos dá uma estratégia daquilo que devemos fazer ou que precisamos fazer. Meditar é como se nós pegássemos a palavra do Senhor para ler e começássemos a balbuciar com os nossos lábios. Baixinho, ler baixinho. Isto é meditar, ler ou dizer em voz baixa aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos vendo. Então, para ser um homem justo, quando fala do homem, também fala da mulher. É preciso meditar na palavra de Deus. É preciso ter intimidade com Deus através da sua palavra. É preciso ter intimidade com o Senhor através da sua palavra. Já estamos há mais ou menos uma semana falando acerca disso. Há uma semana, mais ou menos, pregamos no domingo retrasado sobre os 5 pilares. No domingo passado, este que passou, o pastor José Luiz, usado por Deus, também falou acerca da palavra. E mais uma vez, então, o Senhor nos traz esta instrução acerca de meditar na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Graças a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Porque uma coisa é fato, meus irmãos. Se nós meditamos na palavra, se nós meditamos na palavra, ou se nós falarmos com o Senhor sobre a palavra, então o Senhor, Ele falará conosco. Então o Senhor, Ele falará comigo e falará com você. Quando nós meditamos na palavra e nós falamos com o Senhor, conversamos com Deus, temos o nosso momento de intimidade com o Senhor, então através da sua palavra, o Senhor Ele fala conosco. Há uma frase muito bonita que diz que a Bíblia Sagrada é o único livro que o escritor ou que o autor está presente conosco. É o único livro que o autor está presente conosco, está ao nosso lado, nos ouvindo e nos contemplando quando nós estamos meditando na palavra do Senhor. E por fim, o salmista ele compara o homem como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, corrente de águas, e que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera ou é bem sucedido. Glórias a Deus, aleluia. Nós vemos que o salmista ele diz
aqui num sentido de um sentido figurado acerca do justo. Que através de tudo isso, quando ele está firmado na palavra, quando ele está firmado na lei de Deus, na palavra do Senhor, então ele está plantado junto a ribeiros de águas, correntes de água, ou seja, ele está plantado num lugar abundante das bênçãos de Deus para a sua vida. Ele está num lugar de abundância, num lugar onde as bênçãos do Senhor é derramada sobre as suas vidas. Graças a Deus, aleluia. Quando as bênçãos de Deus é derramada sobre o seu povo, nós sabemos, nós conhecemos que aonde se planta uma árvore, aonde passa por onde passa muitas águas, ou aonde há uma corrente de águas, aquela árvore ela cresce, aquela árvore ela floresce, aquela árvore ela dá muitas folhas, ela dá muitas folhagens. E assim é o justo, quando ele está plantado, firmado na palavra de Deus. Quando ele está firmado na palavra do Senhor, não andando no caminho dos ímpios, não se detendo no caminho dos pecadores, não se assentando na roda dos escarnecedores. Então ele está plantado num lugar aonde as bênçãos do Senhor é derramada sobre as suas vidas. Onde as bênçãos de Deus são derramadas com abundância sobre as suas vidas. Graças a Deus. E para terminarmos nesta noite, o retrato do ímpio e a sua reprovação diante de Deus. Versículo 4 e 5 que diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nem os pecadores na congregação dos justos. Graças a Deus. O ímpio, ele age de uma forma totalmente oposta ao justo. O ímpio, ele faz tudo que o justo faz, mas ao contrário. O ímpio, ele faz tudo oposto ao que o justo faz. E não agrada ao Senhor. E não agrada a Deus. Enquanto o justo é plantado numa árvore, é como a árvore plantada num solo, aonde correm muitas águas. O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Não tem firmamento, não tem raiz. O vento sopra, leva para onde quer, vai para onde vai, se espalha, voa. É como a palha, é como o moinho, que o vento ele espalha. Ou seja, o ímpio ele é frágil, ele é inútil, ele não tem valor. Ele não tem valor, mas ele tem ainda a oportunidade de se arrepender e servir ao Senhor verdadeiramente. Graças a Deus, aleluia. Então, se nós formos analisar aqui nesta noite, o justo ele é como uma planta vigorosa, que tem vigor, tem sustentação, tem firmamento, tem raiz. Mas o ímpio, ele é como se fosse uma árvore seca, aonde não tem vida, aonde não tem firmamento, aonde não tem sustentação, é uma palha. E a palha, ela só serve para ser queimada. Por isso o salmista diz que os perversos não subsistirão no juízo. Ou seja, os ímpios jamais serão aprovados no dia do julgamento de Deus. No juízo final, os ímpios jamais serão aprovados por Deus. Jamais serão aprovados pelo Senhor. E nós sabemos que os ímpios, eles estão no meio dos justos. Como a palavra do Senhor no Novo Testamento tem a parábola do joio e do trigo. Eles estão juntos. Fala sobre isso. Mas quando Cristo vier, então haverá separação final. Quando Cristo vier,
ele virá. O João Batista diz que Cristo virá como uma pá na mão, que traz consigo uma pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 10. Então Cristo virá para separar, para recolher o trigo no celeiro, para buscar o seu povo, para buscar os seus escolhidos. Então o salmista ele termina dizendo no verso 6: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esta é a confirmação do justo e a ruína do ímpio. O ímpio perecerá. O justo, o Senhor ele conhece o caminho, e também conhece o caminho do ímpio. Mas cada um deles terá uma recompensa, boa e mal. E nós sabemos que em tudo existe dois caminhos: o caminho para a salvação, o caminho para a perdição, o caminho para a retidão e o caminho da impiedade. Estes caminhos são determinados pela pessoa, através da sua relação, através da sua intimidade com o Senhor. Por isso o salmista diz: o Senhor conhece o caminho dos justos. Ou seja, o Senhor, ele conhece a nossa conduta, a nossa vida. Não só nós, ou os que são justos, mas assim também como os ímpios. O Senhor também conhece os seus caminhos. Graças a Deus, porque Deus, ele é onisciente e conhece todas as coisas. O Senhor conhece o caminho dos justos. Ele está se referindo a uma intimidade da pessoa para com Deus. Uma intimidade da pessoa para com Deus, da pessoa para com o seu Senhor, para com o seu mestre. Porque se a pessoa tem relacionamento com Deus, se a pessoa tem intimidade com Deus, se a pessoa tem intimidade com o Senhor, então o Senhor conhece o seu caminho. O Senhor conhece a sua conduta. O Senhor conhece o seu caminho. Graças a Deus, aleluia. E então o Senhor ele está presente nas nossas vidas. E o salmista termina dizendo: mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vemos que muitas das vezes os ímpios prosperam nesta terra, têm riquezas, bens, mas perdem aquilo que é mais valioso, que é a salvação, que é a vida eterna. Por isso, no Novo Testamento, a palavra do Senhor diz: para não ajuntarmos tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas no céu, ajuntarmos tesouro no céu. Então, a nossa maior riqueza é a nossa salvação, é a nossa vida eterna. Esta é a nossa maior riqueza que o Senhor nos deixou e que nós buscamos dia após dia. Nós buscamos dia após dia. Todos os dias nós buscamos a nossa salvação. Todos os dias nós buscamos a nossa vida eterna. Não é porque viemos à igreja, não é porque aceitamos o Senhor que estamos salvos. Nada disso. Todo dia é uma vida de arrependimento. Todo dia é uma vida de renúncia. Todo dia é dia de pedir perdão a Deus. E através disto, nós nos humilhamos e então buscamos a nossa vida eterna. E então buscamos a nossa salvação. Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, mês a mês. Todos os dias. É dia de buscarmos, é dia de nos humilharmos e pedir para que o Senhor, Ele possa nos salvar. Ele possa perdoar os nossos pecados. Ele possa perdoar as nossas falhas. E então haverá o dia em que o caminho dos ímpios
terminará em perversidade. E a palha, então, ela é queimada, ela é jogada ao povo. Graças a Deus, aleluia. Então nós aprendemos aqui nesta noite coisas interessantes que o Salmo ele nos ensina. O Salmo primeiro, ele nos ensina que esta bem-aventurança, estas atitudes, não é pela capacidade do indivíduo, não é pela capacidade ou habilidade, não é fruto disso, mas sim do relacionamento da pessoa com Deus. Essa bem-aventurança é fruto da intimidade da pessoa para com Deus, é fruto do seu relacionamento com Deus, com o Senhor, na sua vida. Ele é dirigido pela palavra da verdade. E qual é a palavra da verdade? É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Esta é a palavra da verdade. Esta é a regra de fé e prática para todos os justos, para todos os cristãos, para todos aqueles que servem ao Senhor, para todos aqueles que servem a Deus. O Salmo primeiro ele nos ensina que tudo que o ímpio tem ou faz é ilusão. Tudo que o ímpio tem nesta terra é ilusão, acaba, é temporário. Nada que ele tem é para sempre. O mundo pode olhar e dizer, não, esta pessoa tem tudo, esta pessoa conseguiu tudo. Mas o que ela tem é ilusão. Um dia se acaba. Um dia tudo isso se acaba. Ao ponto de Deus, ou aos olhos de Deus, são fracos, frágeis, desprezíveis. E são comparados à palha que o fogo queima, que o vento leva de um lado para o outro, mas que um dia vai para o fogo, aonde o fogo vai queimar. Mas nós sabemos que o justo, ele está amparado por Deus. O justo, ele está amparado pelo Senhor. Ainda que enfrente dificuldades, aflições, mas Deus é com ele, assim como Deus é com cada um de nós. Então você guarda esta palavra no seu coração nesta noite e nós vamos orar para retornarmos aos nossos lares. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, nós te agradecemos por esses momentos que passamos na tua casa, na tua presença. Muito obrigado por esse culto desta noite. Muito obrigado pela vida de cada um dos amados irmãos que aqui está presente. Aos que estão ausentes, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nossas fraquezas, porque somos falhos, fracos e pecadores, mas que o Senhor venha nos ajudar. Meu Deus, abençoa o retorno para os nossos lares. Na noite de quinta-feira possamos estar todos juntos para te servir, louvar e engrandecer ao teu santo nome. Fica conosco, meu Deus. Fica conosco, meu Pai. Abençoa, meu Deus, a cada um, meu Deus, que está no seu lar, no seu trabalho, na sua casa, e aos que estão presentes. Meu Deus, é o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Querendo o Senhor, quinta-feira estaremos reunidos em mais um culto de oração, de curas e libertação, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Deus abençoe.